Bem-vindo ao KiroWork Podcast. Meu nome é Fernando Gonzaga, sou graduando em quiropraxia pela Universidade AMB Morumbi em São Paulo e decidi fazer esse podcast no intuito de fazer as mesmas perguntas, algumas polêmicas, para profissionais graduados e reconhecidos dentro da área de quiropraxia. E você, tá bem? Como é que tá essa coluna? E a sua luxação? Se você sabe o que eu tô falando, maravilha. Se você não sabe, é mais um motivo para você escutar esse podcast. Você pode achar todos os episódios desse podcast nas diversas redes sociais: Deezer, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. Todos esses canais você vai encontrar sempre que tiver publicado o podcast. Só chegar lá, clicar e escutar. É um podcast basicamente de áudio, não é um MesaCast, justamente porque eu sou fã desse modelo e eu acho que é super legal para você guardar para a posteridade, escutar sempre que quiser, no carro, no celular, indo para a faculdade, na escola, no trabalho. Então, super convidado a vocês compartilhar esse conteúdo, mandarem para quem vocês acham que isso faz a diferença e vai ter um certo valor, que eu acho que é todo mundo. Se você tiver algum tipo de comentário, dúvida, sugestão, pauta, sugestão de entrevistado, manda para mim, manda aqui para KiroWork. As nossas redes sociais é o Instagram KiroWork, o Facebook KiroWork. Entra no nosso site também, no meu site kirowork.com.br. Se você quiser entrar em contato através do e-mail, contato@kirowork.com.br. E nesse primeiro episódio eu tive a felicidade de conversar com um baita profissional na quiropraxia, que eu fiquei até, como eu posso dizer, surpreendido pelo nível de conhecimento. Uma pessoa 10, super aberta, super acessível, que eu tenho certeza que vocês vão gostar de escutar o que ele pensa da quiropraxia e respondendo aqui as perguntas. Então é isso, então com vocês, o nosso primeiro episódio do KiroWork Podcast. Confira. Então, senhoras e senhores, hoje tenho o prazer aqui de fazer o primeiro episódio do podcast da KiroWork com vocês, Diego de Toledo, que eu gostaria de agradecer muito por você ter dado essa oportunidade de eu estar aqui com você hoje na sua clínica, você dedicar o tempo, até que enfim demorou um pouco, né? Foram vários contratempos de agenda, mas finalmente a gente chegou. Então, seguindo com as perguntas, eu queria saber, Diego de Toledo, quem é você? Bom, eu sou bacharel em quiropraxia, formado pela AMB Morumbi. Tenho um histórico na área da saúde aí como personal trainer, bacharel em educação física, uma especialização em fisiologia do exercício. E tive o meu primeiro contato com a quiropraxia sendo paciente. No Brasil é assim, né? Ou você é paciente ou algum parente foi paciente e aí fica encantado com os resultados e procura saber mais, e foi o meu caso. Eu já vim há alguns anos aí, há muito tempo dando aula sem muitas perspectivas, e a quiropraxia para mim foi fantástico, e a gente vai falar disso mais pra frente, né? Você aqui de São Paulo? Eu sou de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, divisa com Rio de Janeiro, Paraty. Vim para São Paulo na época aí como atleta e começar a estudar, né? E aí São Paulo é assim, a gente vem e fica. Verdade. Muito bem. E eu queria saber de você o que é a quiropraxia? Pergunta eu queria saber de você, né? Então esquece o que a OMS diz e tudo mais. Para mim, quiropraxia, ela é um estilo de vida, é um modo de ver as coisas, é um modo de pensar as coisas. Eu leio e reflito sobre os princípios da quiropraxia e vejo que dá para trazer muita coisa para nossa vida, como a ideia de você procurar a causa dos seus problemas, eventualmente por que seu relacionamento não está bem, por que eventualmente você não está se desenvolvendo na profissão que você escolheu, enfim, é um olhar mais completa, é uma coisa como se você saísse daquela visão mais fechada e buscasse alternativas e encontrar a causa e trabalhar naquilo. A
quiropraxia, ela tem uma ideia que eu acho muito legal, que é de sair do macro e vir para o micro. Ou seja, a gente tem toda uma ideia da complexidade do corpo, dos processos bioquímicos, fisiológicos, neurofisiológicos, biomecânicos, etc. E aí a gente vai trazendo até a hora que a gente chega no ajuste. E o ajuste tem os vetores de força e as variáveis, e aí você chega no impulso. Então, até passar pela intenção e simplesmente realizar um movimento, que para muitas pessoas que estão olhando de fora parece ridiculamente simples, para quem não conhece. Mas para quem estudou e vive aquilo, sabe o quanto complexo é. Quanto aquilo saiu do macro e chegou naquele, entre aspas, micro, que é o ajuste em si. Então, quiropraxia para mim é isso, é um estilo de vida. Não adianta você ser alinhado, ajustado e comer mal, ser sedentário, ter maus pensamentos, não ter um bom gerenciamento de suas energias, seu estresse. Também não tem como você também. Hoje eu enxergo que, como quiropraxista, óbvio, não adianta você se alimentar, você fazer meditação, você fazer exercício e não tá com a coluna alinhada, né? Você deixa de aproveitar aquele 100% da matéria, que é sempre uma busca nossa dentro da quiropraxia. Perfeito. E por que a quiropraxia funciona? Bom, a quiropraxia funciona porque aí a gente vai entrar no aspecto técnico, mecânico, fisiológico, e você vai entrar no aspecto emocional, placebo, você vai entrar no aspecto do que a pessoa vai vir a fazer fora da tua clínica. Então, assim, ela é complexa. Para mim, para a quiropraxia funcionar, tem uma primeira premissa: quem está recebendo o ajuste está aberto a recebê-lo. Um paciente, é notório, paciente que vem, que fica duvidando de você, que faz pergunta, que não aceita aquele processo, ele tem a melhora sim, mas demora muito mais que os outros e eventualmente ele não chega naquele 100%, e você, como profissional, percebe que aquilo era possível e que não foi atingido porque ele não estava pronto para receber aquilo. Então, passa por esse primeiro ponto. Quiropraxia, para funcionar, quem vai receber precisa estar aberto a isso. Segundo ponto, quando a gente faz os ajustes, a gente procura, pelo menos dentro da minha prática, realmente melhorar a capacidade de gerenciamento do cérebro, sistema nervoso, de todo o organismo. Eu acredito piamente na força realmente da inteligência inata. Então, assim, tem vários estudos que mostram que quando a pessoa reza, por exemplo, o poder de uma oração, o sistema imunológico dela melhora. Por quê? Porque ela acredita naquilo. Que quando ela tem bons hábitos, vários estudos, quando ela tem bons hábitos, a vida dela melhora demais, né? A genética é o revólver, os hábitos é o gatilho. Então, se você, mesmo tendo uma genética ruim, mas bons hábitos, você tem grandes chances de passar e ter uma vida mais tranquila. Então, quando a gente está dentro da quiropraxia, a pessoa aceita aquele ajuste, aquelas manobras, enfim, a gente começa a potencializar a capacidade do corpo, que é fantástica, que eu acredito piamente que nós ainda não fazemos ideia da capacidade que o nosso organismo tem. Então a gente libera essa energia e ela cuida do resto, junto, claro, com a inteligência universal. Então, para mim, assim, quiropraxia funciona porque ela libera o caminho, ela abre uma passagem que propicia a expressão da inteligência inata, a nossa capacidade para fluir melhor. Então, uma pessoa que não está alinhada, ela está aquém da capacidade dela. Então, quando você corrige isso, ela automaticamente obtém as melhoras. Tem a parte que há evidências científicas que a gente já conseguiu comprovar, e tem as que a gente ainda não conseguiu comprovar.
Mas o fato da gente não conseguir comprovar não anula os resultados que a gente tem na clínica. Agora, como acontece, um dia a gente, quem sabe, vai saber. Vai entender logicamente, né? Então, eu vou até pular, que essa é uma pergunta que eu tenho aqui para você também, já que você tocou na questão da inteligência inata. O que é inteligência inata para você? Bom, a inteligência inata é o que faz a minha unha crescer nesse instante, meu cabelo cair e crescer. A gente morre e renasce todos os dias, a gente cresce todos os dias, tecidos, pele, órgãos. O tempo inteiro há um processo de morte e reconstrução, renascimento. Isso indo para uma linha mais, para quem é religioso, é até bonito, porque é algo que a gente deveria estar pronto para isso todo dia, né? Renascer, morrer com aqueles preconceitos e conceitos, ideias e você se refazer dentro daquilo. Então, quando a gente tem esse processo de autogerenciamento autônomo, onde eu não estou envolvido, entra a inteligência inata. Ou seja, a manifestação energética autônoma que ocorre independente da minha permissão ou não. Para mim, isso é inteligência inata. Perfeito. Por isso que tem aquele conceito do que aquilo que cria o corpo, cura o corpo, né? Exatamente. Independente de você querer ou não, acontece. Basta só permitir. Então, obrigado por esse comentário que me ajudou a entender mais esse conceito, que às vezes também eu tenho uma certa dúvida. Mas eu queria saber de ti também, Diego, é o seguinte: como é que a quiropraxia se diferencia de outras áreas da saúde? Eu não penso nem que se diferencia tanto assim. Se você for ver aspecto da medicina antigamente, ou até de alguns médicos, eles têm sim uma visão de medicina da família, de você ter bons hábitos, você procurar cuidar da saúde e não tratar a doença. Com o tempo, eu não sei exatamente porquê, se foi pelo lobby, algum lobby das indústrias, né, da Big Farms, ou se foi algo que foi sendo doutrinado, acontecendo pelos processos dos convênios, né? É um médico que atende o convênio para ele poder ter uma boa remuneração. Não deveria ser assim, mas ele precisa atender um volume mais alto. Então, eventualmente, entra um paciente, ele nem olha direito, ele já manda fazer um exame. E muitas vezes esse exame era desnecessário, era só palpar, fazer uma anamnese mais longa, exames um pouco mais detalhados, e aí você já podia dar uma orientação, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? Ficou algo muito mais mecanicista. Tem um problema? Você olha um exame, tem problema? Deu alteração nesse exame? Não. Então você está teoricamente saudável. E aí a pessoa fala: pô, doutor, mas eu tô cansado, tenho insônia, eu não me sinto mal. Mas teus exames estão tudo certinho. Então, talvez seja o caso de você ir para um psiquiatra. Aí vai no psiquiatra muitas vezes não tem uma abordagem. Não tô criticando, eu não conheço a área de psiquiatria, mas às vezes não tem uma abordagem assim que não acontece sem o uso do medicamento. Aí já entra o medicamento. O medicamento tá indo na causa ou no efeito da coisa? Não sei. Então é tudo muito mecanicista, sem estar exatamente preocupado ou atento com a causa daquilo. É uma coisa que vai puxando a outra. Então, assim, 2 pontos que eu vejo hoje que divergem bastante da quiropraxia em relação a outras áreas da saúde é a ideia, pelo menos na minha clínica, aqui na nossa prática. Eu não tenho só a pretensão de tratar a dor do paciente. E isso a gente vai falar depois dos paradigmas. Eu tenho a ideia exatamente de potencializar a saúde dela. Que ela ganhe qualidade de sono, que ela sinta-se com mais vitalidade, com mais energia, um humor melhor, com mais alegria de viver e também, obviamente, sem dor. Então é proporcionar que ela aumente esses níveis de saúde e que ela possa viver o mais perto possível do 100% dela, da potencial dela de saúde. E fora isso, outra coisa que a gente tem de diferente das outras áreas da saúde é focar na causa, né? Acho que muitas vezes eles estão muito preocupados com o efeito. Você tem
uma dor na panturrilha, eles vão avaliar a sua musculatura, raramente vão pensar em coluna. Você tá com uma dor de estômago, eles vão te dar um remédio e não eventualmente procurar saber se você tem alguma reação a algum alimento ou se é emocional esse problema seu no estômago. Enfim, é sempre medicando os efeitos e os efeitos dos efeitos, né? Perfeito. E eu acho que você já respondeu, mas acho que vou reafirmar essa pergunta. Por que alguém que não sente dor deveria se consultar com um quiropraxista? Por que você troca o pneu do carro sem ele ter furado? Por que você troca a pastilha do freio sem perder o freio? Por que você faz seguro de um carro sem ter tido nenhum roubo na vida de um carro? Porque é muito mais inteligente você andar na frente do que você correr atrás. Quem é especialista em coluna de fato, principalmente da análise biomecânica e neurológica? É um quiropraxista. Você tem transplante de coração, tem transplante de rim, tem transplante de córnea, mas você não tem transplante de coluna. Então, quando você vai a um especialista, isso é igual ao dentista. Quando você vai eu não tenho cárie, eu não vou ao dentista. Então assim, eu não tenho dor, eu não vou ao quiropraxista. Não tem lógica. Você pode já ter alterações, pequenas alterações estruturais, desvios na pelve, você pode ter sinais e sintomas que você nem conhece e que podem estar relacionados já a complexos de subluxação, a disfunções na coluna. Então, voltando, é uma questão de visão. Você quer ter a possibilidade de conhecer eventualmente um potencial a mais na sua vida, você quer ter se dar a oportunidade de conhecer algo que pode te trazer mais benefícios, é válido. Agora é aquela história, eu não posso te descrever o sabor de uma pizza, nem de um sushi. Você tem que comer a pizza e você tem que comer o sushi. Então você tem que ir procurar um quiropraxista, receber ajustes, sentir a sensação. E aí, com certeza, você vai entender por que você foi bom ir ao quiropraxista antes de ter dor. Dizem que esses são os melhores pacientes, né? São aqueles que frequentemente vão ao consultório do quiropraxista para fazer a manutenção da sua saúde. Esse é o desejo de todo quilo, isso, talvez? Exatamente. Ele entendeu, de fato, qual é a premissa da quiropraxia, né? Para as outras pessoas que ainda não chegaram nesse nível de entendimento, né, e que procuram você com queixas de dor, eu queria saber quais queixas são as mais comuns e se você poderia falar quais são as dores e os problemas que um quiropraxista pode ajudar. Bom, com comprovação científica, num nível de evidência bastante razoável, é lombalgia e cervicalgia, né? Dores na lombar e dores na cervical. Que, por coincidência ou não, são as que mais se repetem, né? Com o aumento do estresse e por nós termos aí um número maior de nociceptores na região da musculatura, do trapézio, subspital, etc., isso liga diretamente ao sistema nervoso. Pessoas com maior estresse, maior sobrecarga emocional, tendem a levar mais tensão e disfunções justamente na região da cervical. Associado a uso muito maior de smartphones e computador, houve um crescimento dos casos de cervicalgia e cefaleia tensional. Então, assim, hoje eu atendo mais pessoas com cervicalgia do que lombalgia, embora seja muito parecido esse número, né? Perfeito. Por que a quiropraxia te escolheu? A pergunta é excelente, né? Porque realmente é uma coisa que a gente vai fazendo e nem sabe porque tá fazendo, né? Eu, quando comecei a estudar quiropraxia, eu era personal na academia, melhor academia de São Paulo, eu não tinha horário mais para dar aula, ganhava super bem. E aí, vou fazer quiropraxia. Tinha acabado de me casar, na época casar assim, né? A gente foi morar junto. Ou seja, nada favorável para começar a estudar e falei, eu vou. Entrei, realmente é como se fosse um chamado
E vem na cabeça, vai, que vai dar tudo certo. E foi assim, abri mão de mais metade dos meus alunos, porque na época o curso só tinha de manhã. E eu sempre dei muita aula de manhã. Então foi abrir mão da receita que entrava, associada a mais o gasto, né, de pagar a faculdade. E é um preço que a gente paga. E aí quando eu entrei na minha sala, tinha muita gente na época, sei lá, eu comecei com pouco menos de 30, perto de 30 anos. E na minha sala tinha a Cris, que acho que não acabou, infelizmente, ela tinha 50, tinha um outro com 60, o outro que era técnico já em quiropraxia desde o Matheus há mais de 30 anos, tinha, assim como você, muitas pessoas de outras áreas fazendo o curso de quiropraxia, muito mais velhas, algumas nem sabiam porque estavam fazendo também. E basicamente é o que você falou, a hora que você entende, consegue juntar a ideia de que eu posso ajudar pessoas e as pessoas precisam do que eu vou fazer e posso ser bem remunerado por isso, você consegue juntar boa intenção com resultado. Aí eu confesso que a faculdade foi bem mais difícil, o curso foi bem mais difícil do que eu imaginei que seria. Eu falei, não, vai, tranquilo, já, tem a pós em fisiologia, já tô aula há bastante tempo. Você já era formado, inclusive, na área da saúde, já tinha bastante conhecimento, inclusive relacionado com a quiropraxia, né? Em relação à biomecânica, sim, e como eu gostava muito de treinamento de força, então eu estudava sistema nervoso e tal, mas é que a linha de raciocínio é diferente, né? E eu também achei que teria menos informação, não sabia que tinha filosofia e esse tipo de coisa. Então eu achei que o curso ia ser mais fácil, mas que bom que eu achei isso, porque talvez eu não tivesse entrado, né? Mas aí a gente vai se virando então quando a gente junta a possibilidade de ter boa remuneração e de fato fazer diferença na vida das pessoas, porque eu como educador físico já estava um pouco frustrado, porque você depende muito do outro. Exato. Você precisa que a pessoa não falte, que ela vá treinar, que se alimente bem, que se dedique, etc, etc, etc. Na quiropraxia, a gente também precisa da ajuda do paciente, principalmente, mas a ajuda principal é que ele acredite naquilo que você está propondo para ele. E mesmo que eventualmente ele continue lá com os maus hábitos dele, pode demorar mais para ele sarar, mas ele sara. Ele ganha níveis de saúde. Então, assim, é muito legal. Agora, para quem está me ouvindo aí, eventualmente é estudante, quando você ouve ganhar bem, ser bem remunerado, há uma fronteira que você precisa passar, que é a fronteira da comunicação. Não adianta você ser um baita de um ajustador, você ser um excelente quiropraxista, se você não tem a habilidade de transmitir isso para quem está chegando na sua clínica. Ao passo que você pode ser muito bom nisso e se não conhecer quiropraxia, você não vai ter resultado. Aí as pessoas vão achar que você é um enganador. Então, a dificuldade na quiropraxia é isso. Maior é essa, você ter um domínio técnico, que é difícil, porque é complexo, mas vai vir com tempo e dedicação, não tem como isso dar errado. Mas não, às vezes a pessoa é tímida. A prova da quiropraxia é muito legal na faculdade, porque ali já seleção natural. Chamada ao vivo, oral. Como é que faz o ajuste? Tira o papelzinho, você tem que mostrar na hora lá. Tração tecidual, vetor de força, por que você tá fazendo, o que você não faz. E às vezes você sabe, mas você fica nervoso. Tão nervoso. Eu sei porque eu até brinco com a Hannah, que é a nossa professora em Morumbi. E o olhar dela deixa a gente meio sem graça. Então você acaba esquecendo, né? Se a Hannah escutar isso daí. E só também um comentário, né? A gente tá gravando esse episódio aqui em dezembro de 2021. E no segundo semestre da turma da IMB Morumbi de Quiropraxia, nós temos alunos na faixa de 20 e até menos, 30, 40, 50, 60 e 70. Massa, muito bom. Então, todo mundo tem um espírito jovem, mas cada um na sua faixa de idade. Que é muito interessante, que vai bem de encontro ao seu comentário.
Eu queria saber, eu sei que você deve ter várias histórias e eu escuto muitas histórias de quiropraxistas sobre quiropraxia, né? Então eu queria saber de você alguma história ou caso ou situação que você acha que foi muito interessante que você gostaria de compartilhar relacionada à quiropraxia. Bom, vamos lá. A primeira foi já no estágio ainda, lá no CIS, uma senhorinha magrinha, bem belinha assim. E ela passou, né? A gente fez anamnese, testes, etc. E fomos pro ajuste. E aí ela tava de lado, né? Side posture. E eu fui ajustá-la na lombar. E aí assim que eu ajustei, eu fiz assim o body drop. A hora que eu caí, fiz o ajuste, ela começou a chorar. Aí ela começou a chorar e eu falei, matei a véia. E aí eu levantei devagar, assim, olhei bem pra ela, falei assim, tá tudo bem? Aí ela falou assim, tá tudo bem. E eu falei, por que a senhora tá chorando, né? Ela pegou e falou assim, eu não sei. Aí eu já respirei aliviado, falei, pelo menos ela não tá morrendo de dor, né? E tá falando. E ela falou, eu não sei. Aí ela olhou pro nada assim e falou, talvez seja porque a dor passou. Aí eu falei, mas como assim? Ela falou, acho que é um choro de alívio. Daí eu falei, quanto tempo a senhora sente dor? Porque na anamnese você fala, ela sinto dor há bastante tempo. Ela parou assim, olhou pro nada, falou assim, eu tenho dor há uns 35 anos. E eu falei assim, eu falei, a senhora tem quantos anos? Ela falou, 70, faço 70 ano que vem. Eu falei, a senhora tem mais tempo de vida com dor do que sem dor. E assim, eu acho que eventualmente é vendida uma ideia ou acredita-se que você pode mudar a vida de uma pessoa com um ajuste. Isso é raro. Isso não é uma coisa assim que acontece todo dia. Mas às vezes acontece. E aconteceu no estágio assim com ela. E ela levantou bem melhor e tal. Mas o curioso é que depois ela começou a não querer passar comigo quando ela sarou. Porque ela tinha medo que eu fosse quebrar ela. Ela falava, você é muito grande, você vai me quebrar. Eu falei, mas imagina, né? E aí a gente trocou. Ela foi passar em outro consultório. Quando ela trocou de consultório, ela entrou. Tava o miúdo que estudava ali com a gente. O miúdo, eu tenho o quê? Uns 100 quilos? O miúdo deve ter uns 160. Nossa. E uns 15 centímetros a maior. Que ela entrou e viu o miúdo, ela ficou voltou. Essa foi um caso. Tem caso aí, de novo, a gente vai entrar na parte da comprovação científica. O paciente veio, indicação cirúrgica, 2, 3 médicos, hospital top em São Paulo, aí que salvou um monte de presidente. É cirúrgico, vai internar, sexta-feira. E aí ele falou, não posso, né? Não dá, tenho compromisso e tal. Ele tinha acabado de começar a fazer o tratamento aqui, só que aí ele foi pegar era final de ano, ele foi pegar um colchão que deixaram na porta da casa dele enorme. E aí ao pegar o colchão deu um mau jeito e pum, deu uma crise. Era final de ano, clínica fechada, eu já tava viajando, ele foi pro PS. E aí quiseram internar e fazer a cirurgia, né? Resumindo, ele acabou resistindo, não fez a cirurgia, veio aqui. Nós fizemos na época, acho que até o final, 10 sessões. E ele passou hoje ele faz agachamento, pedala 150 km por semana. Tem uma vida normal, só faz a manutenção. Teve um outro também, uma senhora que falou pra mim, Diego, eu não conseguia dobrar o joelho, agora eu dobro o joelho. Eu já acordava com dor, agora eu não tenho mais dor na lombar. E eu sarei do refluxo. E na mesma semana que ela, uma outra senhora lá na outra unidade, no Jabaquara, relatou que também sarou do refluxo. E aí eu te digo assim, eu falei, vocês mudaram alguma coisa no hábito? Não, continuo comendo as mesmas coisas, medicamentos os mesmos, eu não mudei absolutamente nada. A única coisa que eu fiz de diferente foi começar a vir aqui na quiropraxia com você.
Então, quando os pacientes vêm aqui, eu mostro esse desenho que nós temos da ligação das raízes com os órgãos, etc. E falo, olha, se tiver alguma coisa, algum sintoma que você sinta no seu corpo relacionado a uma disfunção nessa vértebra, pode ser que você tenha uma melhora. Não posso te prometer, não tem como provar, mas acontece de pacientes. Aí eu cito os casos, né, de infecção urinária. Teve uma paciente que deixou de ter infecções urinárias recorrentes e ela tinha bastante. A única coisa que ela fez diferente, quiropraxia. Então a gente aponta que basicamente ajuste a coluna e espere os resultados acontecerem. Perfeito, legal. Agora uma pergunta também que eu tenho bastante curiosidade, porque eu acho que isso influencia muito na carreira dos quiropraxistas, né? Me fala uma influência que você tem dentro da quiropraxia e por que esta pessoa, essa é uma influência para você? Bom, a influência para mim foi o Fernando Azevedo mesmo, que foi professor, tive aula com ele. E para mim ele é a pessoa que mais me influencia, porque apesar dele ser quiropraxia 100%, ele veio de outra área da fisioterapia, assim como eu. E eu vejo que em alguns casos a quiropraxia ela é um círculo pequeno, poucos formados, e uma pessoa que sempre fez quiropraxia, o que acontece com ela? Ela estuda quiropraxia, ela estagia numa clínica de quiropraxia, ou ela trabalha numa clínica de quiropraxia, ou ela abre a dela. Ela só tem aquela visão. Ela não tem a visão do fisioterapeuta, uma visão que eu digo assim, compartilhada. Ela não entende o universo, às vezes do médico, do educador físico, do fisioterapeuta, do enfermeiro. E o que acontece? Vira aquela coisa do nós contra eles, às vezes, ou do que nós temos uma visão totalmente diferente da deles. E, eventualmente, isso muito mais atrapalha do que ajuda. E não nos protege de nada, pelo contrário, acho que priva a gente do crescimento. Então, o Fernando sempre falava, olha, tem gente que manipula muito bem e não é quiropraxista. Tem gente que tem muito conhecimento neurológico e biomecânico e não é quiropraxista. E eu me identifico muito nisso, porque a quiropraxia não é só os ajustes. O ajuste é um pedacinho da quiropraxia. E ele é uma pessoa que sempre colocava isso de forma técnica, e não diminuindo a quiropraxia, pelo contrário, colocando ela para cima. Então, e fora que, além disso, a outra coisa que eu acho importante, sempre buscando referência. Certo. Então, referência científica, artigo, né? A gente não pode só porque, ok, não tem como comprovar que sarou do refluxo, vou parar por aqui. Não, vamos buscar correlações de itens emocionais, neuroquímicos, enfim. Uma hora, com certeza, você chega e acha ali uma linha que começa a cruzar. Só um comentário, eu estava com o Fernando na semana passada e eu comentei com ele que eu estaria gravando com você. Ele ficou bem feliz, né? Eu citei seu nome, então, por coincidência, né? Eu não sabia que você ia falar sobre o Fernando. O Fernando tem as mãos do Fernando estão em vários lugares da quiropraxia, né? Eu mandei uma mensagem para ele há um tempo atrás, que eu falei o seguinte, nem todo cristão é pastor, mas todo pastor é cristão, né? Eu vejo que tem muitos quiropraxistas comparando que poderia ser cristão, mas são poucos pastores. E eu vejo o Fernando como um pastor, né? Não sei se ele gostou no comentário, mas ele é um cara que divulga, que propaga, que educa, né? Ele é uma influência dentro, né? Ele vai estar com a gente aqui nesse podcast também. Ele acabou de gravar com a Quero Quiro, né? Recomendo que todo mundo assista, que é muito legal. Mas a gente também vai estar com a gente aqui também, respondendo essas mesmas perguntas aqui. Então, eu fico muito feliz de ter citado o Fernando também, bem interessante. Qual o futuro, essa pergunta é legal, qual o futuro da quiropraxia e onde estaremos daqui a 10 anos? Essa pergunta é legal. As outras eram ruins?
Joga fora. Essa aqui a gente tem que prever o futuro, é uma ansiedade. Pera aí, deixa eu pegar a bola de cristal aqui. A quiropraxia, ela tá num processo de crescimento no Brasil. Esse crescimento ele é inevitável. Com acesso à informação, internet, meios de comunicação digitais, não tem como segurar essa informação e os resultados e os depoimentos e etc. Então a quiropraxia vai crescer bastante. Só que a gente tem um divisor de águas, né? Nós precisamos nos unir, mas evitar correntes. Dentro da quiropraxia a gente tem muita corrente, vitalismo, baseado em evidências, SOT é mais legal, ativador é isso, diversificada, a pessoa estuda a faculdade o tempo inteiro da diversificada. É assim que ela se forma, parece que o que ela quer fazer é esquecer a diversificada. Ela quer fazer Gonstad, quer top, quer ir fazer um Thompson, quer ser diferente. E esquece que diversificada, por exemplo, ela foi escolhida para ser a matéria de base na faculdade por algum motivo, né? Porque ela funciona e porque é simples. Você precisa de uma maca e de conhecimento. Não precisa nem de drop para trabalhar com diversificada. Então, quando a gente tiver um raciocínio buscando união e negociação, a gente conseguir regulamentar, a gente abre horizontes. Porque hoje um quiropraxista, ele se forma, ou ele abre um consultório, ou ele trabalha na clínica de alguém. Ao passo que ao acontecer a regulamentação, ele pode trabalhar eventualmente num hospital, numa UBS, num centro de saúde, em outras universidades como professor. Ele pode organizar uma série de coisas, o escopo aumenta muito mais do que acontece hoje. E para acontecer a regulamentação, a gente precisa de alguns passos. Os passos estão sendo dados, né? Abertura de novos cursos, etc. Mas existem aí pessoas que trabalham com quiropraxia sem ser quiropraxistas. Esse processo aconteceu com a educação física no final da década de 80, quando ela foi regulamentada. Então há uma forma, é preciso, ao meu ver, uma forma de regularizar isso, e uma forma assim que respeite a profissão quiropraxia, que seja feito de uma forma séria. Não é a pessoa vir e assistir umas aulinhas de quiropraxia ou fazer um cursinho e falar agora eu sou quiropraxista. Não é virar um curso de extensão, nem uma especialização, nada disso. É uma análise curricular de grade justa, o número de horas dentro do que a OMS preconiza, que isso protege a gente, protege a quiropraxia no Brasil, e encontrar isso dentro disso tudo que eu falei, um bem bolado, para a gente resolver um impasse, regulamentar. Se regulamenta, cresce 1000%. Se não regulamenta, cresce aí uns 200%. Na minha visão é isso. Essa sua colocação vai dar um gancho para minha próxima pergunta, né? Mas só para contextualizar, mais uma vez, né? Nós estamos aqui em dezembro de 2021. Esse foi o primeiro ano que nós tivemos uma eleição com mais de uma chapa, né, na BQ, né? E o Diego fez parte, né, dessa segunda chapa, né? Então ele tem aí, de certa forma, argumentos para falar sobre essa questão da mudança da quiropraxia para o futuro, né? E espero que com certeza vai ser para melhor. E então você falou sobre curso de finais de semana, e eu sou lá na Quirowork, né? Eu faço muito meme, muita piadinha com essa questão aí de quiropraxista de final de semana, né? Às vezes as pessoas até não entendem muito bem. Então, por que se graduar em quiropraxia? Bom, para você ter acesso à informação que tenha origem. É igual, por exemplo, sei lá, eu luto jiu-jitsu já há bastante tempo. Então, vamos supor que eu fosse um faixa roxa aqui. O faixa roxa é o cara que tem um nível intermediário. Aí eu viajo lá para Nova Zelândia e meto uma faixa preta na cintura e vou dar aula de jiu-jitsu.
Cara, na Nova Zelândia eu vou dar aula de jiu-jitsu e eu vou ser o cara. Pelo menos antes, né? Agora também não é assim. Onde você vai tem alguém bom em jiu-jitsu no mundo ensinando. Mas é um exemplo que se eu faço isso e boto uma faixa preta num país onde não tem tradição e começo a ensinar lá naquele lugar, eu vou ser o cara. Só que eu sei metade do que eu deveria saber. Ou até menos. E se eu não tenho uma federação por trás que me dá um certificado, faixa preta, X anos, com acompanhamento, não tem esse controle. Ao passo que se é exigido, eu vou lá para Nova Zelândia, eu apresento um certificado que mostra a origem da minha graduação, isso traz segurança. Então, a gente precisa ter isso dentro da quiropraxia. Só é quiropraxista quem tem diploma de quiropraxia. Não tem como ser diferente. É uma forma de controle, de que garante que, ao menos, aquela pessoa teve acesso ao básico da profissão quiropraxia. Sem o diploma, não há garantia. Por isso que acabou o autodidata que existia antes. Meu avô foi autodidata. Meu avô morreu com 92, quer dizer, século 1920. Ele era autodidata, foi advogado autodidata. O meu tio deu aula na SPM sem ter diploma. Mas os caras, na época, era permitido porque não tinha tantas... não tinha faculdade, não tinha acesso. Então você mostrava fazendo, provando. Agora, não tem como. Então, não tem mais essa possibilidade de você ser autodidata. Você tem que comprovar que você teve acesso a um X número de horas que foi te passado o básico, porque é o básico. A faculdade é o básico, tá? É o começo, não é o fim. Faculdade, assim que você pegou o seu canudo, assim, pense, agora vai começar a brincadeira. Principalmente na área da saúde. Por quê? Porque a gente sabe muito pouco sobre o corpo humano e a quiropraxia, ela é muito vasta. Você primeiro tem que, na minha humilde visão, ser bom numa técnica diversificada, para depois você escolher uma e outra para ir se aprofundando. Senão você vai ser um oceano de 3 centímetros de profundidade. Você vai analisar todo mundo, é Thompson, toma aqui Nervoscope, bota na cadeirinha, tira foto na knee chest e paciente seu bom, quer ficar bom, que interessa, não fica. Então é importante ser graduado em quiropraxia para comprovar que você teve acesso aos estudos que são necessários para você se tornar um quiropraxista. Número de horas, carga horária e diferentes disciplinas, né? E também tem a questão da tríade da quiropraxia, né? Filosofia, arte, ciência. Você citou agora há pouco que você se assustou quando você entrou na graduação sobre a questão da filosofia, né? E hoje a gente, estando graduando e graduados, é difícil você entender como alguém pode se dizer quiropraxista sem ter a sua base de formação dentro da filosofia da quiropraxia, né? Bem importante. Falando nessa questão de filosofia, né, de formação, eu acho que eu já sei a sua resposta, mas eu gostaria de fazer ela mesmo assim, a pergunta. A quiropraxia existiria sem a sua filosofia? Não, sem dúvida. Na verdade, em tudo, né? Se você ler as bases do direito, se você ler as bases da enfermagem, tudo começa da ideia de alguém com algum objetivo que parte de um aspecto filosófico. Então a quiropraxia só existe por causa da filosofia. Manipulação articular tem desde, 5.000 anos atrás na Índia já tinha, claro, alguém travando no deserto, precisando ficar, né, bem. Então não existiria. Quiropraxia sem filosofia não é quiropraxia. E você se considera straight, mixer? Onde você se encaixa nesse arco-íris da quiropraxia? Eu me encaixo onde eu precisar me encaixar. Em que sentido? Para mim, a quiropraxia tem que estar ao acesso de maior número de pessoas possível. Se eu tive alguns casos que sempre me incomodam, que quando vem aqui na clínica onde, vamos dizer assim, eu sou
mais mixer. Não é bem assim, né? Mixer, straight, foi o BJ Palmer que começou, né? Para tirar onda, chamar os outros que não eram da faculdade dele lá. Rotular, né? Rotular. Esse cara é mixer, faz uma mistura faz uma mistura de manipulação e não conhece a verdadeira filosofia. Era, né? Os ortodoxos e os não ortodoxos, né? Tipo isso. Mas, vamos pôr assim, eu não consigo pagar. A pessoa precisa, mas ela não consegue pagar. E eu tenho uma estrutura e um tempo que eu não consigo fazer um valor que ela seja acessível. Então, nesse momento, eu não vou poder fazer com ela uma liberação miofascial, ou uso de bandagem elástica, ou Graston, esse tipo de coisa. E eu vou ter que atendê-la de uma maneira mais rápida. Os ajustes são poderosos? São. Eles funcionam? Sim. Então, eu posso também atuar de uma forma assim, vamos dizer assim, mais straight. E aí eu consigo, através da relação tempo de trabalho, eu consigo baratear o serviço e deixar ele mais acessível. Então, ao meu ver, o ideal, se a pessoa tem como fazer, é mixer. Porque se eu posso potencializar os resultados do ajuste através de técnicas complementares, por que não? Devo fazer. Agora, se isso encarece o serviço a ponto de não deixar acessível para outra pessoa que precisa, eu confio no meu ajuste. Não no meu, eu confio no ajuste. O ajuste é o principal, o resto é complementar. Então, pode ser straight também, tanto é que uma unidade nossa aqui, ela é mais, vamos dizer assim, mixer, e a do Jabaquara, ela vai mais pro straight. Que é a ideia é entregar a quiropraxia a quem precisa. Perfeito. Diego de Toledo, suas considerações finais. Muito legal participar do podcast organizado pela Quirowork, Fernando. Foi um prazer enorme estar aqui. Acho que o mais legal desse podcast já comentei com ele, é o fato das perguntas serem as mesmas. E isso não vai tornar a coisa repetitiva, pelo contrário, vai tornar ela divertida. Porque a gente vai ser possível ter comparações bem claras de conteúdo e de visões de pessoas diferentes. E com certeza ele vai entrevistar mais velhos, mais jovens, iniciantes, mulheres, etc. E aí vai ficar um acervo muito legal que vai ficar disponível aí para a posteridade. Né? Espero que sim. E eu quero ouvir esse podcast meu daqui respondendo também, né, de todo mundo, e o meu daqui uns 2 anos e falar, meu Deus, quanta besteira que eu falei. E aí você sabe que você vai ser o número 1. Responsabilidade. Como é que é isso? Como é que fala? É o boi de piranha. Mas legal. É isso. E onde as pessoas podem te encontrar? Bom, me encontram no Instagram, no Dinamo Diego, Dinamo com 2 N's, Dinamo Diego. Nesse Instagram eu falo bastante ainda sobre educação física, eu trabalho com capacitação profissional. Há uma lacuna enorme de professores que não fazem ideia do que é uma lombalgia, hérnia, etc., que precisam ter mais conhecimento para ajudar mais pessoas. Mas também falo um pouco de quiropraxia. E no Clínica Kumara, né? Kumara com K, também no Instagram. Tô aí. No Instagram, basicamente, internet. A gente vai se achando. Vou aparecer no vídeo, YouTube também. A gente tá indo pro canal no YouTube, Clínica Kumara. 2022 a gente vem forte aí para ajudar bastante gente e evoluir. Eu vou colocar todos os links dos canais e os endereços que vocês podem achar o Diego, tá? Aqui embaixo na descrição, ou você vai direto no podcast, pode ter acesso, vai estar na descrição do episódio. Eu só queria dizer que eu agradeço demais você ter cedido esse espaço para mim.
né, um estudante de quiropraxia, né, sempre estou em contato com você, você sempre foi uma pessoa muito disponível para ajudar, responder, me recebeu aqui na sua clínica, né, e você foi um papo sensacional, maravilhoso, eu só tenho a agradecer, muito obrigado, viu, Diego? Imagina, somos irmãos de quiropraxia, tamo junto. E aí, gostou? Eu disse que o papo ia ser legal. Acho que eu fui muito feliz de ter convidado o Diego para ser o primeiro entrevistado aqui no nosso podcast. Se você acha que esse conteúdo faz sentido para alguém, faz um favor, compartilha com essa pessoa. Segue a gente nas redes sociais. O objetivo desse podcast é divulgar a quiropraxia. Então vamos fazer esse caminho junto? Os feedbacks serão muito bem-vindos, como eu já disse, tem todas as redes sociais, entre em contato, quiser por e-mail, contato@quirowork.com.br, ficarei feliz de receber o feedback de vocês. Nos vemos no próximo episódio e adiós.